Fala pessoal, tudo bom? Esse vídeo aqui é para comentar aí uma pergunta que me fizeram, né? E que é feito aí, o pessoal comenta muito do Suzuki Jimny, né? Que o Jimny é fraco, que o Jimny é um carro fraco. Bem, eu vou expor aqui o meu ponto de vista, tá? Então já tive alguns Jimny, já tive Samurai, já tive Vitara, já tive Grand Vitara aqui em casa, já teve Sidekick, vários veículos Suzuki, tá? E o que eu posso dizer para vocês é assim, são carros japoneses, tá? E os veículos japoneses, se você observar, eles geralmente têm um motor mais fraco do que eles poderiam ter se você observar a estrutura do carro, tá? Então, de forma geral, a indústria japonesa, de forma geral, tá? Descontando os esportivos, mas de forma geral, eles são bem cuidadosos na potência do veículo. E isso explica a confiabilidade do veículo. Porque o veículo é um conjunto, né? Você tem ali um conjunto de peças, né? Deixa eu pegar aqui só para dar um exemplo. Um minuto. Aqui, ó. Temos aqui uma Range Rover, né? Então o veículo é um conjunto de peças e a potência vai ser gerada no motor e tem que ir até as rodas. Bem, a confiabilidade dos veículos da Suzuki, e aí eu posso também falar que isso também se aplique à Toyota, né, que é mais famosa ainda no Brasil pela confiabilidade, está explicada por uma questão. Você coloca um motor um pouco mais fraco e bota a estrutura do carro superdimensionada. Então, a chance daquele motor, mesmo sendo usado no limite, por exemplo, quebrar a transmissão, acaba sendo pequena, porque a transmissão é mais forte do que o motor, por exemplo, né? Você tem o cardan embaixo, você vai ter aqui o eixo cardan mais forte do que o motor seria necessário para aquele motor. O eixo mais forte, rolamentos mais fortes, tá? Você consegue ver isso no Jimny, por exemplo. Se você observar bem o Jimny de perto, você vai ver que o chassi dele é comparável ao chassi de uma picape, tá? É um chassi fechado, totalmente fechado, muito bem soldado, tá? Poucas picapes têm um chassi, as antigas têm um chassi tão bem soldado como um Suzuki Jimny, que se aplica a mesma coisa ao Samurai, tá? Muito bem soldado. Um diferencial extremamente robusto. Você vê o tamanho do diferencial, mesmo sendo um carro pequeno, né? É um diferencial bem grande para o tamanho do carro. E o eixo é a mesma coisa, tá? E rolamentos de extrema qualidade, rolamentos japoneses, né? Então, a chance, né, de você, usando o carro a todo, você sair quebrando essas peças por aí, é menor. Então, um carro no uso normal, dificilmente você vai ter aí um comprometimento da estrutura e o carro dura muito tempo, né? Você pega, às vezes, Suzuki Samurais que rodaram um tempão, que ainda tem rolamento original na roda traseira, isso é possível de encontrar até hoje, tá? Diferencial que nunca foi mexido. Então, tudo isso vai por água abaixo se você colocar em um veículo um motor que é a receita americana, né? Botar aquele motor grandão, pesadão, fortão. Por que aquele motor grandão, pesadão? Se você acelerar ele todo, ele vai sair quebrando o conjunto todo. Por quê? Porque a força, aquele ditado, né? A força da corrente está no seu elo mais fraco. Então você tem um sistema aqui, o elo mais fraco é aquele que vai quebrar. Então, pode ser diferencial. Então, tem um carro aí que tem um histórico de quebrar o diferencial. Tá? Tem um carro aí que tem um histórico de quebrar rolamento. Tem um carro aí que tem um histórico de quebrar cardan, quebrar cruzeta, quebrar o câmbio. Porque aquela é possivelmente a peça mais fraca de toda essa energia sendo passada, né, pelo veículo. Então, uma receita que as japonesas têm para confiabilidade, se você for observar, é essa parcimônia em construção. Então, os veículos geralmente não têm um motor tão poderoso, né, que dá conta, né? Você no Jimny você vai ver que dá conta. Mas ele não corre a 150 por hora. Eu vi um amigo uma vez falando, pô, mas o tamanhozinho do Jimny, o tamanhozinho do carro, né, a estabilidade do carro tem, como é que vai rodar 150 por hora? Até deve rodar, mas acho que a chance de você sair voando com ele é muito grande, tá? Então não é um carro feito para isso. Então a estrutura do carro é muito confiável e se aplica aos demais veículos japoneses, se você for perceber. E também, para quem é fã dos carros japoneses, você vai ver que o segundo ponto de confiabilidade deles são os fornecedores de peça. Seja Toyota, seja Mitsubishi, seja Suzuki, seja Subaru, quase todos, se você for perceber, as peças vêm de um mesmo fornecedor, tá? E quase sempre peças japonesas, tá? E com trabalho aí, com uma margem de tolerância, né, na sua produção bem baixa, então são
são sistemas muito bem projetados. A parte elétrica, por exemplo, dos carros japoneses, geralmente você não tem problema de queima nem de lâmpada. Você roda um carro desse no tempo e não queima nem as luzes do carro, tá? Porque é muito bem projetado, sistema de chicote. Mas você tem realmente umas características que às vezes você vê as pessoas comentando na internet, né? Os canais de carro aí comentando, com base nos veículos brasileiros, com base no veículo europeu, com base no veículo americano, comentando que às vezes o carro é fraco, né? Às vezes você pega uma caminhonete japonesa grandona e você vai ver que o motor dela, se comparar com um equivalente de outro mercado, é mais forte, tá? Que o carro ou é fraco, ou que o carro está há muito tempo, né, tipo, sem atualização. É o caso do Jimny. Se você for perceber, os primeiros Jimny são de 98, quando chegaram ao Brasil, e até o modelo redondinho, né, até ele parar de ser fabricado, por fora, assim, o jeitão é o mesmo carro, tá? Desvantagem que as pessoas veem. Para 90% dos compradores de carro, né, do público geral de carro, as pessoas querem atualizações, querem comprar o famoso carro do ano. É extremamente interessante quando você troca de carro, né? Quando eu troquei de Jimny uma vez, eu tinha um Jimny prata, comprei um outro Jimny prata. Um Jimny prata 2001, comprei um Jimny prata acho que 2010, 2012, na época. E nenhum vizinho percebeu que eu troquei de carro, porque o carro era praticamente igual. Só quem gostava de Jimny que ia falar, não, a roda é diferente, né? Só esses detalhes. É óbvio, é um Jimny 2010, um motor um pouquinho diferente do motor, já era o BVT, né? Diferente do carro com um motor antigo, mas de forma geral era o mesmo carro, né? Então o público geral não quer isso. Mas qual a vantagem disso? Isso é muito aplicado aos veículos japoneses, onde, por exemplo, quando você vai lançar uma nova versão do carro, né, você não troca tudo, aonde você teria uma grande chance de ter vários problemas. Então, por exemplo, com o Jimny, você tinha o primeiro Jimny, que tem um motor igual ao do Vitara, né, mais raro, né, um motor ainda com motor mais simples, e que não é 16 válvulas, se eu não me engano, vou chutar aqui, vieram poucos para o Brasil, só 98, e depois ele migra para o motor de 16 válvulas, mas o carro continua sendo o mesmo, ou seja, aonde eu poderia ter problema nessa mudança? Só no motor, porque o carro como um todo é o mesmo. Depois o Jimny muda para o motor, lá fora, versão 2006, mas a estrutura é a mesma. E quando você pega os Jimnys novos, o Sierra, você olhar, você vai ver que a estrutura, a forma de construção, várias peças, por exemplo, você olha ali a roda livre, é a mesma. Tá? Isso faz com que, por exemplo, você diminua as chances, né, de ter todos aqueles problemas de um modelo novo. Em compensação, você não lança um carro diferente, né? E para o cliente menos provido de grana, isso é uma vantagem, porque você acaba aumentando a oferta de peças, porque o carro foi produzido durante muito tempo com aquelas peças. Então a lanterna traseira do Jimny, por exemplo, do Jimny, né, é de 98 até o 2018, que foi vendido, todos têm a mesma lanterna. A lanterna dianteira a mesma coisa. Os bancos, embora mudaram, são semelhantes, o retrovisor. Então, isso faz com que você acabe tendo, para quem é o consumidor segundo dono, terceiro dono, né? Aquele que tem menos grana, que comprou o carro já desvalorizado, tem muito mais oferta de peça. Para a galera que vai botar também para viajar, fazer um off-road, ele geralmente não está vendo essa questão de mudança de design aí como a sua prioridade, né? E sim itens como a confiabilidade, facilidade de manutenção, que são itens mais importantes para quem vai usar um carro para viajar. Se isso não fosse verdade, os veículos utilitários antigos não eram tão valorizados, né? Então, isso é para tentar responder aí por que, né, que o motor e por que eles são tão comedidos nessas questões. E também o contrário, né? Quando você vai fazer determinadas alterações, você pode colocar essa confiabilidade aí em questão, né? Se você, por exemplo, aumentar a potência do motor, fazer um swap de motor, você pode ser que o diferencial não seja suficiente para aquilo. Se você, por exemplo, também mudar o tamanho do pneu, botar um pneu muito grande, pode ser que o rolamento não tolere aquele pneu muito grande, você vai ter problema com o rolamento. Então, essas mudanças tem sempre um senão, tem sempre mesmo que seja ter um carro mais bonito, né, ou te dê alguma vantagem, ela sempre te dá uma desvantagem também. Tá bom, pessoal? Mas, de forma geral, eu não acho um carro fraco, eu acho que pelo tamanho dele é suficiente a potência do motor para você viajar, botar uma pessoa ali, máximo você, pequenininho, né, cabe uma pessoa, na minha opinião cabe 3, se você botar a bagagem para 3 pessoas, e para fazer uma pequena viagem, ou uma grande viagem com 2 pessoas, para mim o motor é suficiente, nunca me deixou na mão, tá bom? Respondendo isso então, grande abraço para vocês aí, pessoal, até a próxima.